Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Olá, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, exaltado e glorificado seja o nosso Rei da Glória. Estamos começando o programa Tempo de Deus, aqui pelas ondas da sua rádio. Você também que nos acompanha através do canal do YouTube, A Voz que Clama aí de Pregar, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz gloriosa dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Meus queridos amados irmãos, nós vamos então estar meditando aqui, para a gente concluir aqui essa palavra maravilhosa aqui de 1 Coríntios, capítulo 9. Peço que, por gentileza, se você puder, você acompanhe conosco a leitura da palavra, a ministração. Amém? E que essa palavra, ela venha a se enraizar dentro de nós, que o Espírito Santo venha esconder ela nas tábuas dos nossos corações, na verdade, fixá-las, né? Para que nós possamos meditar na preciosa palavra do nosso Senhor e que nós possamos, glória a Deus, aleluia, usá-la, louvado seja Deus, nos momentos que Deus preparar para nós exaltarmos o seu nome santo e bendito, e também para que nós possamos meditar nela de dia e de noite, como diz o salmista. Amém? Para que nós não possamos estar pecando contra Deus e contra o próximo. Amém? Soberano Deus, nós exaltamos o teu nome, Senhor, Rei da Glória. Te glorificamos nesse dia que é tão abençoado, abençoado por ti, Senhor da Glória, com o poder da tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos aqui diante de Ti como pecadores, como pessoas falhas, como pessoas que necessitamos que o Senhor nos mude, nos molde a cada dia, Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que no céu não entra pecado. Nós sabemos, meu Deus, que nós fomos um povo escolhido, Senhor, meu Deus e meu Pai, de lugares tenebrosos, de lugares onde estávamos, Senhor, verdadeiramente glória a Deus, falidos espiritualmente. Estávamos completamente perdidos, Senhor, meu Deus e meu Pai, no mundo da perdição. Mas nós te exaltamos e te glorificamos, ó Rei dos Reis. Te agradecemos por o Senhor nos amar de tal maneira que enviou a Jesus para nos resgatar, para nos salvarmos. Maravilhoso Deus, eu te peço perdão pelos nossos pecados. Eu coloco aqui diante do teu altar minha vida. Eu coloco aqui diante do teu altar, Senhor, Rei da Glória, a vida desse amado irmão, dessa amada irmã, que estão agora nesse momento para ouvir a tua palavra santa e bendita. Nós rogamos a ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Opera em nós, Senhor, faz o teu mover glorioso, Senhor da Glória, que nós possamos ser pessoas verdadeiramente, Senhor da Glória, verdadeiras diante de ti e diante dos homens, Pai. Eu não sou nada, Senhor da Glória, mas eis-me aqui, Senhor, a minha vida é tua, então use ela da forma que o Senhor quiser. Cumpra a tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Cumpra o teu propósito na minha vida e na vida também desse amado irmão, dessa amada irmã. Senhor da Glória, joga por terra o meu eu, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Usa-me, Senhor, se o Senhor quiser, no abrir e fechar dos meus lábios, Senhor da Glória. Estou aqui, Senhor, à tua inteira disposição, Senhor, te dando, Senhor, meu Deus e meu Pai, a autoridade que o Senhor já tem e liberdade para o Senhor agir no nosso meio. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos amados irmãos, hoje é dia 27 de julho do ano de 2023. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 20. Paulo, ele diz assim: Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meus
para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele tornar-me co-participante. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm para um só, é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Glória a Deus, aleluia. Pois eu assim corro, não como indeciso. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Amém, igreja? Glória a Deus, Senhor Jesus. Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, nós conhecemos, através das Escrituras, a forma como Jesus alcançou o coração de Paulo. Amém? Louvado seja Deus. E esse homem teve uma transformação. Glória a Deus, aleluia. E ele teve um amor tão grande por Jesus, pela obra de Deus, que ele começou verdadeiramente a observar o exemplo de Jesus, os passos de Jesus, o que Jesus fazia. Ora, para você ver como Deus é tremendo. Um homem que antes perseguia os cristãos, um homem que, na concepção dele, os cristãos, aqueles que criam em Cristo, estavam errados, até o dia em que Jesus Cristo pegou ele no caminho, Louvado seja Deus. Então, o que ele fez? Paulo, ele começou então a usar as estratégias ali que o Senhor dava para ele, Então, aqui ele vem e fala uma coisa muito importante para mim e para você hoje. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, ele diz assim: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Olha aqui, olha a visão dele, de Paulo, Amados, em muitas ocasiões nós pensamos assim: eu não quero ir em tal lugar porque eu sou cristã, eu não quero ficar no meio de tal pessoa, tal. Mas se nós formos olhar para a palavra de Deus, até mesmo o povo de Israel, quando Deus escolhe o povo de Israel, analise que o próprio Deus, ele colocava os israelitas exatamente no meio do povo corrupto, não é verdade? Deus ali, mas colocava no meio de um povo que fazia tudo ao contrário do que Deus queria. Porém, a função do povo de Israel, quando Deus dava a ele as cidades, logicamente que Deus já usava ali os seus escolhidos, os seus profetas, no caso Moisés, Josué, melhor dizendo. Então, quando Deus ali falava com Josué a respeito que o povo agora tinha que entrar noutra cidade, Josué ali ia seguindo o que Deus ordenara, Mas Deus, quando as coisas, irmãos, são verdadeiramente missões que Deus coloca na nossa mão, vai dar tudo certo. Então, quando Deus ele permitia que o povo de Israel adentrasse numa cidade, que esse povo, eles entravam lá, mas eles não poderiam, glória a Deus, aleluia, fazer as mesmas práticas que o povo pagão fazia. Amém? Vale ressaltar que a questão pagã não é como esse pagão que fala por aí, que dizem que é porque não é batizado. Não, irmãos. Povo pagão é aquele povo que crê em vários deuses, é um povo que não crê, glória a Deus, aleluia, em Cristo, que não crê em Deus, enfim, e por aí vai.
Então, meus queridos, quando Deus ele nos permite nós adentrarmos em um lugar, muitas vezes a gente fica com um pouco de receio. Senhor, mas eu tenho que entrar aqui. Senhor, mas eu vou por aqui. Dá até um certo medo, não é verdade? Mas quando Deus ele coloca uma missão na nossa mão e é Ele quem vai fazer, nós não devemos temer. Amém? Me faz lembrar aqui, o Espírito Santo me lembra agora, uma passagem da Bíblia que fala aqui em Isaías. Glória a Deus, aleluia, exaltado, glorificado seja o nome santo do Senhor. Abra aí o seu livro abra aí o livro de Isaías, amados irmãos. Vamos procurar, amém? Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui em Isaías, capítulo de número 6, né? Então, Deus, quando Ele nos incumbe numa missão, nós vamos lá, fazemos a missão e pronto. Conquistamos a terra prometida e depois Deus nos tira e nos coloca para outra missão. E assim Deus vai fazendo. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente vai ganhando oportunidade e vai ficando meio receiosa, porque quando nós entramos na cidade para ser conquistada, nós temos um certo receio. Meu Deus, mas como assim? A gente começa a ver como é que funciona todo o ambiente e nos assusta, né? Nós nos assustamos porque nós não queremos estar... Na verdade, amados, eu vou falar bem o real, que Deus está me sondando, graças a Deus. E a gente fica assim, mas eu não quero entrar na roda dos escarnecedores, né? Mas às vezes que Deus permitir que nós venhamos adentrar na roda dos escarnecedores, não é para a gente se juntar a eles e fazer o que eles fazem. Aqui Paulo ele quer dizer isso, né? Então, se ele tivesse que entrar na roda dos escarnecedores, glória a Deus, aleluia, logicamente que ele, Paulo, não iria fazer como os escarnecedores, mas ele, Paulo, seria diferente no meio dos escarnecedores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus me colocou numa missão agora aí que eu fiquei um pouco receosa. Eu falei, mas Deus, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Fiquei com um pouco de medo até o Espírito Santo me dar esse conforto, né? E me fazer entender que é uma missão que eu vou fazer lá. Quando concluir, ele tira. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aí você pode pensar, eita, irmã, vai se juntar na roda dos escarnecedores? Não exatamente, né? Mas é porque tem missões. Então, a gente, quando nós nos colocamos de pé, irmãos, diante de Deus e falamos aqui assim, eis-me aqui, Senhor, então ele vai dizer, Senhor, eu digo assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor faça do teu jeito, onde o Senhor quiser me mandar, eu vou. Então é assim, é maravilhoso nós pregarmos, né, deixarmos o Espírito Santo ministrar uma palavra no nosso coração, para nós falarmos de pessoas que já estão na luz de Cristo, pessoas que o próprio Cristo já despertou. É maravilhoso pregar para quem já lê a palavra. É maravilhoso falar de Jesus quando a gente chega num lugar, né, que ali a gente começa a conversar com os irmãos. Nossa, é uma conversa que não tem fim. Um conta a experiência que teve com Deus, outra conta a outra e assim vai. E se a gente não tiver cuidado, a gente faz uma vigília só de conversa glorificando a Deus, não é verdade, amados? Então, Deus ele vai nos colocando nas missões, mas não é que a gente vai entrar lá nos lugares e vai se tornar igual às pessoas, vai fazer as coisas que elas fazem. Não, meus amados. Se foi Deus que colocou para você fazer a missão, não se preocupe, você não vai se contaminar. Se a missão for enviada de Deus, se Deus estiver te mandando, vai dar tudo certo. Glória a Deus, aleluia. Exaltado, glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, não tenha medo, é joelho no chão, é oração, é jejum. Amém? Então, Deus me deu uma missão agora, esses dias eu fiquei, meu Deus, porque, amados, Deus sabe, né? Eu tenho muito medo assim, né? De questão de... Não quero que o meu coração venha se corromper, essas coisas, ou os meus olhos ficarem ofuscados por algo, né? Principalmente quando se refere dinheiro e tal. E eu fiquei com muito medo e fiquei orando a Deus, até que Deus me deu a resposta. Glória a Deus, aleluia. Até em sonho Deus responde a gente, né? E aí eu tô lá nessa missão do Senhor. Não sei quantos meses, quantos dias, mas eu entrei
nessa missão, mas eu não estou com medo, porque agora eu sei que é uma missão de Deus, e quando eu concluir, Ele me tira de lá e prossigo do mesmo jeito, né? Glória a Deus, aleluia. Mas aí que está, meus amados, nós temos que fazer jejum durante as missões que nós estamos incumbidos, né? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente começa a falar também, a gente começa a pegar as manias também, e isso não é o que nosso Deus quer que nós venhamos fazer. Se nós somos, glória a Deus, aleluia, o sal da terra, então vamos ser o sal da terra, como Jesus falou. Muito bem, Jesus me lembrou essa passagem agora, glória a Deus, aleluia. Se nós somos o sal da terra, nós temos, o sal é o quê? O sal, ele dá sabor às coisas, né? Então nós vamos fazer a diferença. Não pode ser salgado demais e nem insosso demais. Jesus fala que se for salgado demais, o que acontece? Para nada presta, né? Então, se para nada presta, o nome já está dizendo. Então, por isso que nós temos que ter uma vida de santificação diante de Deus, né? Ter o nosso relacionamento com Deus e orar mesmo, fazer propósito. Para quê? Para que porque nós somos carne, amados, nós somos fracos, amém? A nossa carne é fraca, glória a Deus, aleluia. Então a gente tem que pedir, Senhor, venha blindar meu coração nessa missão, Senhor, blinda a minha boca, não permita que eu abra minha boca para falar de algo que não te agrada, mas que o Senhor crie. Hoje eu fiz minha oração assim, que se o Senhor criar situações, me usa lá para falar do teu nome, me usa lá para falar do teu amor. Então, e Deus vai nos dando direção. Então chegou um rapaz nesse local onde o Senhor me colocou lá para essa missão, e o cara se olhou no espelho e disse, ele se achou feio. Eu falei, não, você não é feio. Por quê? Porque o cara veio com uma piadinha para poder vender o produto que ele estava ali e começou a usar essa tática de dizer que ele era feio para poder a gente entrar na mesma gargalhada que ele. Porém, ali o Senhor me deu sabedoria. E eu falei, mesmo eu sabendo que ele estava jogando aquela ali, que ele se olhou no espelho e se achou feio, ele jogou aquilo ali para quê? Para ver se eu me ambientizaria com ele e compraria o produto que ele estava vendendo. Só que para mim, no meu caso, não funcionou, porque Deus me usou ali para a glória dele, porque eu não sou nada, mas o Senhor me usou ali para dizer que o Senhor não fez nada feio, que o Senhor não fez ninguém feio, porque quando eu digo que eu sou feia, eu estou dizendo que Deus é feio. Por quê? Porque eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Eu falei isso para ele ontem, eu falei, você não é feio, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e quando você diz que você é feio, você então está dizendo para o próprio Deus que ele é feio. Aí ele falou assim, mas somos imagem e semelhança de Deus. Ele foi desconversando. Resumindo a história, Jesus ganhou a questão. Amém? Então é assim, amados. Não é porque a gente vai chegar no lugar e o pessoal vai falar e a gente vai se familiarizar e fazer as mesmas coisas, concordância com isso. Não. Se nós somos a diferença, se nós somos a luz de Cristo, então essa luz de Cristo ela tem que brilhar em nós, em ambientes que o Senhor nos colocar para ir, né? Em ambientes que o Senhor preparar para nós irmos. Então, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Porque nós estamos no mundo agora, ainda, né? Então, nós estamos no mundo, é o mesmo dinheiro, são as mesmas pessoas. É as mesmas pessoas, meus amados irmãos. Embora você diga, não, mas são as mesmas, né? Porque você vai ter que comprar. Então, ainda que a pessoa, de repente, enfim, os irmãos entenderam. Glória a Deus, Espírito Santo, converse com eles. Aí, é dessa forma. Às vezes a gente quer se esquivar demais. E a gente tem que entrar na guerra, não é verdade? Não existe vitória sem guerra. Louvado seja Deus. Quem quer conquistar tem que entrar na guerra. E o importante, Deus entra conosco. E também, quando Deus permite que nós venhamos a entrar numa guerra, pode ter certeza que Ele já deu a vitória. Ele já está lá. Porque as missões que Deus entrega não é para nós perdermos. Amém? Por quê? Porque é Ele que quer salvar as pessoas. Ele que quer libertar as pessoas. Então Ele precisa de instrumento humano sim para usar aqui. Glória a Deus, aleluia. O pecador. Por isso que, olha o que Deus fez. Veja aí, igreja. Deus enviou Jesus. Jesus, o filho dele. Ele se fez o quê? Jesus se fez o quê, igreja do céu? Desperta, crente do céu. Jesus se fez carne, criatura. E o verbo se fez
carne e habitou entre nós. Olha isso, né? O próprio Filho de Deus, né? Não pecou, não fez as mesmas práticas que nós fazemos. Ele não pecou, mas ele veio numa missão, amém? De redimir todo o povo de Deus. Olha aí, Jesus não se contaminou. Então Paulo estava seguindo esse processo. Ele viu, eu penso, né? Glória a Deus, aleluia, meu Deus, tem misericórdia dos meus pensamentos. Que ele foi, Deus deu essa visão para ele, assim, olha, Jesus, ele se fez carne, né? Então, provavelmente, né? Glória a Deus, aleluia, Paulo tomou isso para ele e falou, não, então eu posso me colocar no lugar do judeu, mas eu não, no caso, né? Eu posso me colocar no lugar do outro, obviamente, mas eu não posso fazer o que o outro faz. Amém? Posso me colocar no lugar do outro para orar por ele, né? Para Deus criar uma estratégia para que possamos abrir um termo de conversa e daqui a pouco falar de Jesus, daqui a pouco falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, falar da salvação, entendeu, amados? Por isso que é importante as missões, nós temos que aguardar o Senhor nos levar para lá. Porque se nós formos de nossa própria vontade, porque eu quero ir, eu quero fazer, não vai dar certo. Né? Você lembra quando Deus ele instrui para Moisés falar para o povo não ir, porque Deus não iria com eles naquele tempo lá, e os israelitas acabaram indo pegar uma chicotada lá, né? Perderam, por quê? Mas Deus avisou, olha, diga ao povo de Israel que não vá. Só que o povo foi, porque estava ali, né, se achando com a força do braço experientes nas batalhas e vencerem, foram, mas ali não deu certo, depois voltaram. E não é isso que a gente quer. Nós queremos ser guiados por Deus e que Ele mesmo leve e nos traga em segurança para as missões. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, amados irmãos. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Vamos continuando aqui com o tempo de Deus, meditando nessa palavra poderosa em 1 Coríntios 9, versículo 20 em diante. Então, Paulo, ele queria falar de Jesus. Qual foi a forma que ele fez? Como ele diz aqui, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Então eu fico pensando assim, os judeus quando viam Paulo, né, provavelmente até se alegravam, Paulo tá e tal, mas Paulo tinha uma missão lá, falar de Jesus, pregar o evangelho, né? Então por isso que é importante, como eu falei agora há pouco, nós temos que esperar Deus preparar as missões, porque é Ele que vai saber fazer. A estratégia é dele, a missão é dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que esperar o Senhor nos entregar o projeto para poder Ele executar através das nossas vidas. É por isso que missões que Deus coloca na nossa vida já é com a vitória garantida. Por quê? Porque Deus não perde. Amém? Deus ganha sem lutar, a igreja do céu. Ele é poderoso. Meu Deus, toda vez que eu lembro assim dessa forma, que Deus ganha sem lutar. Meu Deus do céu, é muito poder, né? Então, meus amados irmãos, então ele fez isso. Paulo estava dizendo aqui para aquele povo lá, né, que ele se fez como judeus para ganhar os judeus. Então aqui ele não entrou lá para poder criticar os judeus, mas para falar do reino. Como eu estava falando em Isaías 6. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Olha isso, meu Deus! Meu Deus do céu, é lindo demais, né? Olha isso, olha que coisa tremenda. Ao redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os pés, e com 2 voava, olha isso. E chamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha isso. Eu fico imaginando um coral, meu Deus, de anjo, chamando o seu nome. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Oh, meu Deus do céu, que lindo, oh glória.
Aí Isaías vai descrevendo: e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Que coisa linda! Oh, meu Deus do céu! Agora, essa parte que eu gosto muito de Isaías. Isaías, ele não se acha merecedor de ver tamanha coisa sobrenatural. Isaías, glória a Deus, aleluia, ele fica tão assim, ele fica contemplando a beleza e a formosura da glória de Deus, né? Que ele diz assim no versículo 5: então disse eu, quando ele fala aqui, e quando a casa se encheu de fumaça, Isaías já olhou logo para ele e disse, para ele Isaías, e falou assim consigo: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha isso. É maravilhoso quando a gente reconhece que é pecador. Quando nós entendemos isso, amados, as coisas mudam literalmente. Isaías, ele sabia que ele estava no meio de um povo de lábios impuros, mas ele também admite que ele também é. Algo interessante, o que eu acho lindo na palavra de Deus, principalmente para nós que estamos tendo oportunidade, pela misericórdia e graça do Senhor, de termos oportunidade de ler as Sagradas Escrituras e deixar o Espírito Santo ministrando o que Ele quer para falar conosco e com você que está do outro lado para ouvir. Então é interessante sempre colocar a palavra nós quando estivermos ministrando a palavra. Porque se eu digo só você, você tem que mudar, você tem que perdoar, você tem que amar. Ora, mas eu preciso também. É por isso que Deus me dá sempre essa direção de dizer, nós precisamos ler a Bíblia. Por quê? Porque eu também faço parte do grupo. Eu também faço parte, glória a Deus, aleluia, da necessidade que você tem de Deus. Então, por isso que tem que usar a palavra nós. Então, eu não posso dizer assim, então, você precisa se santificar. Né? A gente escuta muito isso. Então, nós precisamos nos santificarmos. Nós precisamos nos purificarmos. Eu e você precisamos mudar. Então, Isaías aqui, ele se coloca também no meio do povo, porque ele diz assim, ai de mim, pois estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías aqui, ele poderia te dizer assim, eita, esse povo aí tão perdido, viu? Não, ele se engloba dentro de onde é a raiz dele, do povo de lábios impuros. Então, por ele habitar, glória a Deus, aleluia, no meio de um povo de impuros lábios, então ele também é. Como nós, cada um de nós que estamos aqui no mundo, todos nós somos pecadores. Amém? Todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos que o Espírito Santo de Deus faça o que tem que ser feito dentro de nós. Amém? A mudança em nós, de dentro para fora. Glória a Deus, aleluia. Porque não adianta eu vir aqui pregar uma coisa e depois não tá vivendo, né? Deus está vendo, né? Verdade? Enganar quem? Não adianta eu lhe enganar e Deus só, eita, Suane, tô te vendo. Né? Mas Deus tem sido bom. Glória a Deus, meu Deus. Obrigado. Vamos para cá, para 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, onde nós estamos aqui aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Cadê Jesus? Está aqui. Então, Paulo, ele fez isso. Ele se fez como judeu. Para quê? Para pregar o evangelho. Para ser a diferença, né? Louvado seja Deus. Então, se nós vamos entrar num determinado lugar,
eu não vou entrar aqui porque não é lugar para mim. A gente já vai logo com esse orgulho, né? E se Deus nos colocar para ir pregar num lugar improvável? Porque Jesus, ele veio por mim e por você, amados. Veio por nós, pecadores. Nós estávamos nas trevas, criatura. Até que a luz do mundo, oh glória, até que um Deus todo-poderoso nos amou de tal maneira que enviou a luz do mundo para as trevas. Jesus, criatura do céu. Então, Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós. Olha isso, nos salvou. Louvado seja Deus. Aí você vai falar assim, então para me ir falar para alguém eu vou ter que viver a mesma vida que ele, que ela? Não. Por isso que eu estou falando aqui, amados, e eu estou aprendendo agora também. Nós não podemos criar missões para ir. Nós temos que esperar, sabe aquela parte que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que sejais revestido do poder em Atos. Pois é, bora para Atos, para não ficar aqui nas minhas palavras, né? Porque eu sou carne. Vamos lá ver o que Jesus disse, já que Jesus nos lembrou essa passagem. Atos. Pronto, Jesus, glória a Deus. Vamos aqui para o livro de Atos, amém? Capítulo 1. Aqui então, Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aqui no livro de Atos, irmãos, vai dizer, está escrito, que era necessário, glória a Deus, aleluia, que os discípulos ficassem ali para, glória a Deus, aleluia, serem ali cheios, né? Para estarem preparados, louvado seja Deus, ali pelo Espírito Santo. Então, Jesus disse aqui, glória a Deus, aleluia, Atos 1, capítulo 4, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, a mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, eles tinham que esperar, não podia sair sem o Espírito Santo não, igreja. Né? Isso que nós temos que entender, meu Deus, tem misericórdia de nós, é que nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo, né, meu Deus? Pois é. Então, glória a Deus, aleluia. Eu vou evangelizar alguém se Deus já tiver falado ao meu coração, assim, sabe? Vai e fala, vai e faz. Porque quem vai agir lá não é eu não, criatura do céu. Não somos nós não. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo prepara o ambiente. O Espírito Santo convence o outro. Tudo é o Espírito Santo, não somos nós. Às vezes a gente fala assim, eu ganhei tantas almas para Jesus. Ganhou nada. Quem ganhou foi o Espírito Santo de Deus que usou a sua vida, que você permitiu, que nós permitimos. Então, quando eu digo eis-me aqui, Senhor, então o Espírito Santo vai me usar aonde e quando e com quem Ele quiser. É o Espírito Santo que faz todo trabalhar. Amém? Então, às vezes tem pessoas que a gente olha assim e a nossa carne diz assim, vai pregar para... Às vezes não é. Não é missão dada por Deus. A gente vai lá, prega, a pessoa... Parece que você está falando com a parede. Parece que você está falando com a parede. A pessoa fica voando e você falando, então, Jesus, né? A pessoa fica assim... Por quê, amados? Não despertou ainda. Quem é que desperta o outro? É o Espírito Santo de Deus. É Deus quem desperta o seu povo. É Deus quem desperta o povo para poder ouvir. Tem um determinado momento, não estou lembrando agora, irmãos, e não vai dar tempo para pesquisar aqui para a gente... ler lá, mas depois você pode ver que Jesus tem um determinado momento que ele fala, por que o povo judeu, meus amados irmãos, não creram em Cristo? Uns porque era necessário estarem adormecidos para Jesus ir curando, né? E depois que estivessem curados, sarados, como Jesus fala, então Jesus despertaria. Então tem um trabalhar de Deus dentro do nosso interior, meus amados irmãos, que é só Ele que conhece, que é só Ele que faz, que é só Ele que sabe, né? Então não adianta a gente ficar muitas vezes querendo pegar Jesus e abrir a boca da pessoa e botar assim, pega, engole Jesus, engole, engole, engole. Não é. Não vai dar certo.
Porque Jesus, ele nos quer com amor, né? Louvado seja Deus. Então, quando Deus, ele coloca uma missão de nós irmos pregar para uma pessoa, então é porque Deus já preparou o coração dele, preparou o coração dela, e aí ele vai, o próprio Deus, esse Deus é tremendo, viu? Meu Deus do céu. O próprio Deus, ele vai despertando dentro de nós, amados, uma vontade da gente logo falar dele. Mas não é aquela vontade apressada, não, sabe? Ele vem com calma, é uma coisa firmada. Esse Deus é forte. É firmada, ele nos firma dentro do propósito, né? Que às vezes, se a gente for olhar com o nosso olhar de carne, a gente fala assim, não vou não, que eu não tenho coragem não. Mas ele dá coragem, ele gera a coragem dentro da gente, que a gente vai entrando ali, pois é, daqui a pouco já tá falando do amor de Deus e a pessoa já tá chorando e já tá querendo aceitar Jesus, já se rende a Cristo. Então nós temos que entender isso, meus queridos amados irmãos, que não somos nós que convencemos o homem do pecado, como Jesus. Eu penso que, assim, né, como o Espírito Santo tem falado muito comigo, se eu tivesse o poder de convencer alguém do seu pecado, eu convenceria primeiramente a mim mesma. Louvado seja Deus, que estou cheia de pecado, só o sangue do Cordeiro na minha vida, né? Então, se você tem missões, né, glória a Deus, aleluia, espere no Senhor, deixa ele criar. Criar não, que já está tudo criado, né? Deixa ele trazer. Quando ele trouxer a missão, você não vai ter medo. Você vai sentir paz e você fala assim, mas o Senhor mesmo quer que eu vá? Então, as coisas de Deus, o trabalhar de Deus é lindo, irmãos. Agora, se nós formos na nossa religiosidade, eita, eu vou porque... Não, eu vou lá pregar. Aí chega lá, abre a boca, fala um montão de bobagem, diz logo que se a pessoa não aceitar Jesus vai para o inferno. Já chega querendo convencer a pessoa dos seus pecados, já chega querendo oprimir a pessoa. Se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno junto com o diabo. Já chega falando essas coisas, a pessoa fala assim, que Deus é esse? Que esse povo estão pregando, entendeu? Mas se nós formos igreja do céu, com o propósito firmado em Cristo, e Cristo trazendo assim, olha, eu quero usar a sua vida, posso? Pode, Jesus, use minha vida. Então, ao chegar, irmãos, as coisas vindas de Deus é tão tremenda que ao chegarmos, ao nós colocarmos a planta dos nossos pés, o ambiente já muda. Porque o poder está nos nossos pés? Não, é porque Jesus já está lá nos esperando para cumprir o propósito. Então a gente não pode fazer as coisas para Deus na pressa. No que eu quero, eu vou já fazer. Bom, por mim eu já tinha obrigado tantas pessoas a crer em Cristo, mas eu não sou Deus, né? Assim como Deus, ele me despertou no momento certo, aquela pessoa também tem o momento certo de ser despertada, né? É como eu sempre digo, 37 anos da minha vida, eu tô com 42, 37 anos da minha vida foi só para perdição, foi só o sangue do Cordeiro. Mas aí, pois não é que Jesus foi me buscar no leito, hein? Foi no hospital. Eu me lembro como hoje. Me tremendo todinha de medo de aceitar Jesus. Porque eu achei que eu ia morrer, oh meu Deus. Eu pensei que se eu aceitasse Jesus eu ia morrer, né? Eu achava que naquele momento tinha umas crises muito ruins de ansiedade, síndrome do pânico, e eu foi tão sério que eu fiquei internada lá, né? E foi muito difícil naquele tempo, e eu andava em caminhos que só o sangue do Cordeiro. E eu fiquei com medo de morrer. Então, quando eu vi as irmãs que foram fazer a visita no hospital, já contei esse testemunho, mas tem outros que estão chegando agora, estou resumindo. Então, 2009, tá? E aí, quando eu vi aquelas irmãs, eu falei, pronto. Vou já receber a extremoção, acho que é o nome. Acho que é extremoção que chama, né? Eu era de outra denominação. Era assim, né? De fachada, porque nem pra missa eu ia. Eu dizia assim, que eu era católica, né? Mas eu não era nada. Porque eu nem ia pra missa. Oh, meu Deus do céu. Só o sangue do Cordeiro. Eu nem conhecia o Espírito Santo assim, de ouvir falar do Espírito Santo. Não lia a Bíblia. Eu ia pra missa talvez de 4 em 4 anos, por aí. Porque eu botava assim no meu coração. Só vou pra missa quando o meu coração pedir. Olha,
Olha, onde eu era guiada pelo meu coração. Oh, meu Deus do céu. Mas graças a Deus que hoje eu sou guiada por Jesus. Amém? E pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Sou muito grata a Deus por estar aqui, irmãos. Mesmo cheia de pecados, mas eu estou aqui para a glória de Deus, abrindo minha boca e dizendo: eis-me aqui, Senhor. Use esse pó imperfeito, cheio de defeito e pecados. Mas Deus tem sido bom, não é, igreja? Ai, meu Deus, Deus é bom demais. Onde é que nós estávamos, Jesus? Pois é, meus amados irmãos. Então, Jesus também, ele se fez carne para nos dar o direito, um direito que a gente nem tinha, né? Nos fez ter esse direito de morar no céu um dia e, sabe, deixar o que é do mundo no mundo e vivermos uma vida para Cristo ou com Cristo. Amém? Eu quero viver minha vida com Cristo e para Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é bom, viu? Então, meus queridos amados irmãos, continuando aqui com o programa Tempo de Deus, amém? Exaltado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Vamos prosseguindo. Então, aqui Paulo, ele fala assim, ó, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, né? Então, ele se faz judeu e se faz também como se ele, Paulo, estivesse sem lei, né? Como se estivesse sem lei. Aí ele diz assim, é como se ele dissesse, olha, eu me fiz, mas não estava sem a lei, sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, amém? Então ele foi para, tipo como se ele tivesse ali, dando a entender o quê? Que Paulo estava ali, indo na vibe dos judeus, mas ele estava atento, esperando o momento oportuno para poder falar de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ele disse, por isso que ele falou dessa forma. Versículo de número 22, igreja, glória a Deus, aleluia. Fiz-me como fraco. Olha o que ele disse. Fiz-me como fraco, para os fracos, para ganhar os fracos. O que nós fazemos quando Deus ele nos incumbe de uma missão, glória a Deus, aleluia, e a gente, louvado seja Deus, muitas vezes fica com medo, e em outras, mas vai, porque aquele que o Senhor chama, vai sim, amém? Lembra quando Jesus, não estou lembrado agora qual é o capítulo, que o cara chega para Jesus e fala assim, ah, Senhor, deixa-me ir contigo, tal, tal, tal. Jesus vem e fala assim, as raposas, tal, Jesus começa a descrever ali que os animais, tal, 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 ali tem lugar onde repousar, onde reclinar a cabeça, o filho do homem não. Então, Jesus via ali, percebia que aquele homem ele não ia, glória a Deus, aleluia, aguentar, né? Enfim, ele não estava sendo chamado, glória a Deus, mas os que são chamados vão. Aí até que chega um ponto de um que diz assim, Senhor, irei contigo, deixa-me antes e sepultar o meu pai. E Jesus fala assim, deixa que os mortos sepultem os mortos e tu vai anunciar o reino de Deus. Amém? Então é dessa forma, queridos amados. Quando nós vermos alguém que está um pouco mais fraco na fé, que tem mais uma fragilidade, tenho aprendido isso esses dias com o Senhor. Nós temos que orar por ela. Porque lembra quando Paulo ele fala no livro de Efésios, vamos lá? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Cadê, meu Deus, me ajude? Eis-me aqui. Vamos para o livro de Efésios. Glória a Deus, aleluia. Cadê, meu Deus do céu? Tenha misericórdia de mim, Senhor da glória. Né, irmãos? Cadê, meu Deus, o livro de Efésios? Vamos aqui para o livro de Efésios. Você entende, amados? Por isso que eu gosto de gravar o tempo de Deus assim. Deus me dando as passagens na hora. Porque aí ele fala comigo do jeito que ele está precisando falar, né? Com nós dois, hein? Comigo e com você. Eu não vou apanhar só, não. E nem aprender sozinha. Deus está vendo. Meu Deus amado, cadê essa... Ah, tá aqui, Efésios. Só o sangue do Cordeiro, meu Deus. Então, igreja, venha cá. Quando Paulo ele fala assim, fiz-me como fraco para os fracos. É tão bom quando nós temos esse entendimento que realmente, como diz Paulo, não é contra a carne, né? Quando ele diz assim, Efésios 6, a armadura de Deus, versículo 12, pois não é contra a carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestes. Então aqui Paulo, quando ele fala que ele se fez como fraco, é porque ele entendeu que aquela pessoa naquele estado que estava de vida, a forma que se encontrava, né, não era exatamente da pessoa, mas tinha coisas, né, que eram sobrenaturais. Então, por essa razão, por ele ter a visão ampliada, ele não foi julgar os fracos, ele não foi julgar os judeus, muito pelo contrário, ele se fez, ou seja, é como se ele chegasse num lugar e ficasse ali vendo como é o ambiente até ter a oportunidade de falar do evangelho, de falar do que Deus realmente gosta, né? do que Deus fica alegre, do que apraz a Deus. Então, não é contra a carne e sangue. Realmente não é. Às vezes a gente pensa assim, pega essa palavra e muitas vezes a gente assimila ela como se fosse assim: é porque eu não posso brigar com fulano, porque não é contra a carne nem sangue também. Mas essa questão que Paulo ensina aqui em Efésios 6, para o pessoal de Efésios, né, aquele povo de Efésios, diz que não é contra a carne. E se não é contra a carne, está incluso tudo. Não é contra a carne, louvado seja Deus, que a pessoa tá fraco, como ele diz aqui, e eu vou lá dizer assim, esse coitado aí, pronto, caiu na fé, e começa a julgar a pessoa. Não, Paulo, ele não fez isso, né? Como Jesus também não fez isso. Jesus poderia ter dito assim, a sua, não vou morrer por ela, não. Não, mas Jesus, ele tem um olhar além do nosso, entendeu? Então, Paulo aqui estava querendo e fez e seguiu os passos de Jesus Cristo, né? Então, ele se fez como fraco para os fracos, para ganhar quem? Os fracos. Ele ficou fraco, ele estava fraco, Paulo? Não. Ele está dizendo que ele se fez. Amém? Ele se fez fraco, ou seja, Paulo, ele quis se colocar no lugar do que estava fraco. Mas só que Paulo, lá no meio do fraco, Paulo estava o quê? Forte no meio dentre eles, e Paulo ia fazer uma obra maravilhosa para a glória de Deus lá. Então, o que ele diz aqui, Paulo? Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Ele não se fez fraco para ir lá e julgar os fracos e acabar... Tem gente que é assim, né? Tem pessoas que são, meu Deus, às vezes a gente está indo, então, assim, acaba de enterrar a pessoa. E Paulo não, ele achou que aquele povo, ali no meio dos que estavam fracos, precisavam da palavra de Deus, precisavam ouvir o que Jesus tinha feito, precisavam ouvir o que Deus, as maravilhas de Deus, precisavam até mesmo ouvir o testemunho do próprio Paulo, né? Então, Paulo se fez fraco. Então, ele diz assim, fiz-me tudo. Para todos, ele diz, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, Paulo fez isso visando o quê? Salvar aquela vida, salvar aquelas pessoas. E aí essa visão que Deus, que Deus tinha dado para Paulo, né? Então, Paulo se colocava no lugar. Amém? E interessante que agora Paulo estava verdadeiramente também vivendo o que é ser cristão. Paulo agora estava vendo o que é perseguição contra os cristãos, né? Então ele entendia isso. Eu fico pensando assim, Paulo talvez disse assim, meu Deus, como é que eu pude, né, perseguir os cristãos, perseguir o que era a verdade. Mas graças a Deus que a graça do Senhor alcançou a vida de Paulo, como tem alcançado a nossa também. Amém? Então ele fazia de tudo isso, ou seja, Paulo ele quis dizer, olha, eu não media esforços para levar o evangelho e salvar alguns. Ele disse que não fazia, ele disse que fez tudo que estava ao alcance dele, né, para chegar a salvar alguns. Aí ele diz aqui no verso 23, igreja, ora, tudo faço por causa do evangelho, para dele tornar-me coparticipante. Então, Paulo, ele fazia de tudo, né? Porque ele queria ser participante, ele queria ser colaborador do evangelho. Será se nós temos tido também esse desejo de sermos colaboradores do evangelho? Ou será se mais uma vez nós queremos ser cooperador do evangelho e queremos nos gloriar nele?
ou nos autoglorificarmos, porque a glória é de Deus. Eu sempre penso assim, a glória é de Deus. O reconhecimento é para que reconheça o nome de Cristo, não é o meu. Né? Falar da vida, do amor de Jesus para as pessoas. E é isso. Então, Paulo, quando ele se converteu, ele passou, glória a Deus, aleluia, a fazer o quê? A pregar a palavra, a falar das maravilhas de Deus, a falar do que Jesus fazia. Amém? E que Jesus está voltando. Jesus está vindo aí, igreja, nos buscar. Aleluia. Antes, quando eu pensava que Jesus, quando eu ficava assim nas guerras, né, eu pensava, eu quero que o Senhor me leve. Não, ainda até depois que passou todo o vendaval, até eu entender que Jesus, ele não, assim, como diz Isaías 43, né, se passares pelo fogo, então, vai passar no fogo, eu tô contigo, né? Então, às vezes a gente não quer passar pelas guerras, mas é necessário. Porque é na guerra que nós vamos conhecer Jesus, é nas guerras também que nós vamos ter mais a nossa fé firmada dele, o nosso relacionamento mais firme na rocha que é ele. Então são essas coisas, amados. Nós temos tudo a ganhar se nós deixarmos Jesus agir através das nossas vidas. Amém, meus queridos amados irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Estamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Né? Nos alimentando dessa palavra poderosa. Então, Paulo, ele se fez judeu. Paulo, ele usou todos os recursos que ele tinha com um objetivo só: salvar alguns. Amém? Então, Jesus, ele também se fez homem para que levasse sobre si, amados irmãos, todos os nossos pecados. Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, viu, né, que nós somos pecadores. Glória a Deus, aleluia. Então ele veio pelos pecadores, mas não foi um pecador. Então Paulo também se fez judeu para ganhar os judeus, né? Então é necessário nós entendermos e praticarmos o que de fato pregamos. Glória a Deus, aleluia, né? E irmos onde, glória a Deus, aleluia, Jesus quer que nós venhamos a ir. Então, sabe, amados, nos falta muito o amor de Deus uns para com os outros, né? Glória a Deus, aleluia. Então, provavelmente hoje seja o dia de nós nos colocarmos no lugar do outro irmão, não julgar o outro irmão, né? Muitas vezes achar que o irmão de repente precisa de ajuda em oração, essas coisas, e não julgar, dizer, eita, essa pessoa aí se morreu já vai para o inferno. A gente não pode fazer isso, mas dobrar o nosso joelho, fechar a porta do quarto e dizer, Senhor, assim como o Senhor teve misericórdia de mim, tenha misericórdia dessa vida, Senhor. Porque a gente entende, meus amados. Por que nós entendemos? Porque nós já tivemos igual ou até mesmo pior, e o Senhor é aquele que tem poder de levantar o homem. Amém? É como diz a palavra, né? O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. O Senhor é infinitamente poderoso para levantar o homem do pó das cinzas. Louvado seja Deus. Ainda que aquele tenha caído, ainda que esteja com os olhos vedados, né, das trevas, não interessa. O Senhor é infinitamente poderoso para colocar de pé, restaurar, limpar e ainda capacitar e botar para fazer a obra. Deus é poderoso, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, se queremos de fato, meus amados, que todos sejam alcançados, é necessário nós sentirmos amor um pelos outros, me colocar no lugar do outro, nos colocarmos no lugar do outro. E se fosse eu? E se fosse você? Se fosse nós que tivéssemos na mesma situação, e eu acredito que eu estive em situações piores, que estivesse na mesma situação que isso, né? Passei por caminhos horríveis, nunca matei, nunca roubei, nunca me droguei, mas fiz coisas também horríveis, tão feias quanto, tão piores quanto. Então, pecado é pecado, né? Não existe pecado light, nem pecado mais bonito, ou pecado X, tudo é pecado. Pecou, tá pecado. Onde é que eu estava, Senhor?
Pois é desse jeito, meus amados irmãos. Então, nós temos que nos colocar no lugar do outro, como se eu tivesse naquela vida, como se você tivesse naquela vida, vivenciando o que aquela pessoa está vivendo. Amém? Porque o próprio Jesus se colocou no meu lugar, se colocou no seu, e foi por isso que ele veio. Olha isso, né? Jesus veio há tanto tempo, e a graça e a misericórdia, o sacrifício dele está valendo para todos os séculos e séculos. Meu Deus, é muito poder. Jesus amado, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, se nós queremos, de fato, amados, assim como nós fomos alcançados, é necessário sim, nós nos colocarmos no lugar do outro, né? Glória a Deus, aleluia. Falar do amor de Jesus, falar do evangelho, enfim, para as pessoas que estão com suas almas nas trevas. Louvado seja Deus. Eu sempre entendo que quando a pessoa, eu fico pensando na alma da pessoa, quando a pessoa ainda de repente não é o dia do Senhor despertar, que a gente tem oportunidade também dada por Deus e fala do amor. Você quer aceitar Jesus? Não, aquilo ali dá uma tristeza, porque a carne diz não e a coitada da alma está na esperança toda de ser ligada novamente a Deus e a pessoa fala não, então a alma fica totalmente ali atribulada, porque a alma não quer ir para o inferno. Não é verdade? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Deus é infinitamente poderoso. É como eu digo, sabe, tudo isso de idolatria, de todo o pecado que existe, tudo que existe no mundo, Deus é infinitamente poderoso, com uma palavra, converter todo mundo. Mas tudo é no tempo dele, porque ele quer que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Deus poderia fazer tudo assim, ó. Haja como ele fez as coisas. Mas é necessário, Deus ele nos ama tanto, que ele não quer que a gente venha para ele com medo, mas com consciência da necessidade que nós temos dele. Glória a Deus, aleluia. Exaltado, glorificado seja o nome santo do Senhor, né? Então, meus amados, é dessa forma aí. E Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus, aleluia. A gente levar o evangelho, a palavra do Senhor, né? A gente fazer o que as pessoas estão fazendo, né? É apenas apresentar o Senhor, glória a Deus, aleluia, aquela vida ou essa vida, não sei, e ganhar ali a confiança para que a gente possa então ler a palavra para ele ou para ela, né? E a própria palavra ela fará o que só ela tem poder para fazer, ela faz o que nós não podemos, amém? Então a nossa função é anunciar a palavra de Deus, anunciar Jesus, porque pois ele, né, é o verbo que se fez carne. Então, Paulo anunciava as grandes coisas que Deus havia feito e também anunciava a Jesus. Então, Paulo se fez judeu, mas não fazia as práticas dos judeus. Então, ele seguia a estratégia que Jesus usou. Jesus ali estava em lugares, amados irmãos, glória a Deus, aleluia, que os sacerdotes de Deus não entravam, pois estes, eles não queriam ser vistos, né? Então os judeus, glória a Deus, aleluia, achavam que o povo de Deus não podia se misturar, mas quando agiam assim, glória a Deus, aleluia, desagradavam a Deus. Por quê? Porque eles diziam uma coisa, mas praticava coisas até piores do que o próprio povo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o povo judeu estavam preocupados, glória a Deus, aleluia, com as suas posições sociais, dos cargos que ocupavam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que eles começaram a perseguir a Jesus. Acharam que Jesus queria o lugar deles, achavam que Jesus não... que ali o povo de Roma poderiam ver o destaque de Jesus e poderiam colocar Jesus nos lugares ali a qual eles ocupavam. Então, por isso, eles ficaram com raiva e quiseram, portanto, ali bolar todo aquele plano esse que já liberado por Deus, vale a pena salientar, e que fosse feito conforme Deus já havia planejado, porque nenhum de nós pegamos Deus de surpresa, amém? Ninguém surpreende a Deus. Ele já sabe de tudo. Oh, glória. Sabe o que eu vou falar? Sabe o que você vai falar? Ele sabe de tudo. Ninguém engana Deus não, igreja. Eita, meu Deus do céu, tem misericórdia. Então, meus amados, é isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, precisamos nos colocar no lugar do outro. Aprendemos hoje, né? Porque vem aí o grande e temível dia do Senhor. Vem aí, meu amado irmão, minha amada irmã, e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Fico pensando.
Meu Deus. E os judeus, né? Quando Deus ressuscitar a todos, porque é todos que vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus abriu o entendimento das almas, tudo de lá, meu Deus, de tudo que fizeram com Cristo. Meu Deus do céu. Eita, Jeová do céu, ô glória, né? Então, meus queridos amados, que nós não venhamos a desprezar ninguém, mas nos colocar no lugar deles, assim como Jesus se colocou no nosso lugar. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, né, que vai pregando tudo, porque quem prega é Ele, quem fala, nós só abre a boca, né, glória a Deus, aleluia, mas quem fala a palavra de Deus, quem ensina, quem ministra é Ele, o Espírito Santo de Deus, amém? Então Deus enviou ali profetas, né, que falavam com Ele e tal e tudo mais, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Será que eu e você, nós temos anunciado Jesus, meus amados irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Paulo, de fato, aqui ele esclarece muito bem em 1 Coríntios, né, que ele fala, que ele aborda algo muito importante sobre o avivamento no prêmio, né? Então, ele usa aqui essa metáfora, né, que pode... glória a Deus, aleluia, aquele povo ali de Corinto, aquele povo lá se dedicava, competia por coisas que era corruptível, né? E às vezes a gente vê um time de futebol, por exemplo, ali que corre para ganhar um troféu, que é aquele troféu daqui a pouco, né, corrói, se acaba, mas graças a Deus que nós estamos correndo para a salvação, para a morada do céu, onde nada nem ninguém nos impedirá de entrar. Amém? A não ser os nossos pecados, se nós não nos arrependermos. Amém? Então, amados, estamos aqui continuando com o programa Tempo de Deus, né? E aí é desse jeito, amados irmãos, a gente vai aprendendo com a palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Aqui Paulo está dando esse exemplo lá dos que correm no estádio, né? Glória a Deus. Então, os que jogam futebol, enfim, né? Então, Paulo, ele vem dizer assim: todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Como assim esse domínio próprio? Interessante isso aqui. Às vezes a gente pede assim: Senhor, me dê paciência, né? Te prepara, crente, que Deus vai criar a situação para realmente essa paciência ser gerada, né? O problema é que às vezes a gente pensa assim: vou pedir a Deus paciência, e Deus vai já fazer assim, ó, pronto, Suane, tenha paciência. Como é que eu vou saber que Deus já me deu a paciência? Eu vou ter que passar pela situação para ver se realmente eu vou ter o domínio próprio de ter a paciência. Como a questão que a gente pede assim: Senhor, me dá domínio próprio. Aí daqui a pouco vem a situação para a pessoa ter domínio próprio. E a gente não tem. Começa a cuspir fogo, né? Sai fogo pela nossa boca. É desse jeito que nós fazemos. A gente fala assim: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, e daqui a pouco vem a situação, a gente fala: meu Deus, por que está acontecendo? Nós, irmãos, só Deus na nossa vida, só Jesus. Aí a gente pede assim: Senhor, me dê um coração de Cristo, Senhor. Me dê uma mente de Cristo. Daqui a pouco vem as pessoas que Deus vai colocando para poder ser gerado o amor de Cristo dentro de nós. Amém? Mas o Senhor nos conhece, é misericordioso e nos ajuda a entender as coisas. Então, aqui no meio das lutas que nós passamos, é para nós realmente nos tornarmos fortes. A situação é essa. Então, quando um cara vai se dedicar para uma luta, por exemplo, ele tem que ter um preparamento físico, né? E nesse treinamento, antes dele subir no ringue, o que acontece? O instrutor dele vai lutando com ele, não é verdade? Então, se nós queremos vencer, meus amados irmãos, é na luta e no processo mesmo, porque a luta e o processo é o que vai nos garantirmos a firmeza que nós buscamos. Amém? Então aqui Paulo ele diz: e todo aquele que luta exerce
domínio próprio. Então, quanto mais eu luto, eu ganho experiência, mais eu luto, ganho experiência e adquiro, glória a Deus, aleluia, firmeza, enfim, e vou passando. Por isso que a cada dia nós temos uma luta diária. A luta de ontem eu venci e hoje já tem outra me esperando, porque a luta de ontem eu já tive experiência. Se Deus colocar pessoas na minha vida para poder ver, passou o que eu passei, eu vou entender e vou dizer, você vai passar, porque eu já passei por isso também, eu estou aqui, firme e forte em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados, diz assim, e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Enquanto o mundo corre para ganhar o mundo, nós estamos correndo para ganhar o mundo para Cristo. Né? Aleluia! Enquanto o mundo corre, enquanto a pessoa está se despedaçando para ganhar dinheiro, nós estamos aqui nos despedaçando nos pés de Jesus, nos juntando a Ele, fazendo jejum, oração, glória a Deus, aleluia, chorando muitas vezes, nos arrependendo, pedindo perdão. Por quê? Porque o nosso foco agora é o céu. O foco não é mais o mundo, o foco é o céu. O único foco aqui da terra para nós é nós orarmos pelos outros que ainda não foram alcançados. Orarmos para os outros venham a despertar também, né, no tempo do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós estamos correndo para um caminho só, que é Jesus, que nos levará ao Pai. Amém? Aí, Paulo vai descrever mais ainda e diz assim, pois eu assim corro, não como um indeciso. Amém? Quantos de nós, às vezes, paramos e ficamos pensando, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Isso, de uma certa forma, é bom nós fazermos essa autoanálise, porque nós temos que perguntar a Deus mesmo, porque é só Ele que nos conhece. É como eu disse outro dia, o relacionamento com Deus é pessoal, é de cada um, individual, assim como a salvação. Mas que Deus trata com a gente, trata. Então ele diz, pois eu assim corro, não como indeciso. Assim combato, não como batendo no ar. Olha isso, ele estava firme no que ele estava buscando. Amém? Aí Paulo fala algo muito importante aqui no versículo 27 também, capítulo 9 de 1 Coríntios. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesma não venha a ficar reprovado. Olha isso, que profundo. Então, depois que ele faz isso, ele subjuga o corpo. Glória a Deus, aleluia. Para que depois de pregar, ele diz, a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Ou seja, eu mesmo não venha a ficar corrompido. Meus amados, esta foi a palavra poderosa para as nossas vidas hoje. Sabe, vou falar aqui um negócio para você. Deus está aí. Pode confirmar com você se eu estou mentindo ou não. O tempo de Deus eu ia gravar ontem. E eu tentei 3 vezes, igreja. Eu falei, Deus, eu acho que nessa palavra que o Senhor quer, não. Aí eu tentei 3 vezes e acredita que todas as 3 vezes deu tudo errado. E aí eu falei, vou gravar cedinho. De praxe. Glória a Deus, gravei hoje cedinho. Esse programa que você está ouvindo hoje, agora, nesse momento. Não sei nem que horas, mas eu gravei agora. Então, essa era a palavra que Deus queria falar conosco hoje. E eu recebi essa palavra, falou muito comigo e me alertou também. Eu tenho certeza que você também recebeu. Amém? Irmãos, nós vamos agora orar com a Bispa Julinda. Glória a Deus, aleluia, porque a oração é poder, oração quebra barreira. Irmãos, a oração é poder puro, né? É o nosso pedido, a nossa conversa que Deus recebe. Amém? Rompendo em Fé, com Bispa Julinda. Eu saudo meus amados e queridos irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, que essa paz venha reinar nos vossos corações de hoje e sempre. Mais uma vez, no Rompendo em Fé comigo, a Bispa Julinda, se encontra com os meus joelhos dobrados,
a interceder pelo seu lar, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Em nome do Senhor Jesus, oremos ao Senhor. Tudo é possível aquele que crê. Se cremos, veremos a glória de Deus. Pai, graças te dou pela tua fidelidade, pelo que o Senhor é, por tudo o Senhor tem feito, por tudo o Senhor a fazer. Te peço, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, transgressões. Somos humanos, falho e pecador, mas tu és lindo e maravilhoso, Deus, na beleza da tua santidade, na grandeza do teu poder eu te peço. Purifica nossas vestes, mente o nosso coração, nos dando um coração contrito, temente, obediente ao Senhor, nos instruir no caminho da verdade e da justiça, para que não viemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas viemos estar no centro da tua vontade, ó Deus, te servindo com tremor e temor e com amor e com sinceridade. Guarda o meu lar, o meu esposo, nossos frutos, nosso neto, nosso lar, nossa família, que é local de trabalho. Guarda, meu Pai, as igrejas, os membros congregados, os obreiros, meu Pai. Cobre com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, nos livra do acidente, do assassino, da bala perdida. Visita nossa família, nossa parentela, salvando, libertando, transformando e abençoando. Nos dá a direção do céu, derrama a bênção celestial. Visita cada lar, cada família nesse momento, pondo por terra os grilhões, as cadeias, as correntes, as algemas, tirando a tristeza, a angústia, a opressão, a depressão, a frieza, a discórdia, a desavença. Vai desfazendo, meu Pai, todo o bochicho de Satanás, todo o vendaval, toda a tempestade, atirando toda lágrima, toda aflição, todo desespero, toda revolta, toda ira, todo ódio, mas leva a paz, a comunhão, o amor, o afeto, o carinho, o respeito, o diálogo, a admiração, a libertação, a cura. Repreende o mal, repreende as invejas, meu Pai, as palavras contrárias, as obras de macumbaria, bruxaria, magia negra, candomblé, espiritismo, simpatia, obras de voodoo. Desfaz todas as obras satânicas, mas entra com decreto de bênção, com decreto de vitória, operando milagres, Senhor, abrindo portas onde não tem portas, assinando esses papéis com caneta de ouro. Meu Deus querido, vai entregando essa credencial, vai realizando o sonho deste filho, desta filha. Abençoe esse casamento, abençoe esse relacionamento, esse noivado, vai preparando tudo, papai, vai movendo, abençoe essa empresa, abençoe esse comércio. Meu Deus, vai desfazendo as obras das trevas, tirando todo o laço, repreende esse assalto, esse prejuízo, repreende esse mal, Senhor da glória, desfaz todas as cadeias malignas, mas dá a direção a esse filho, a essa filha, meu Pai, conduz ao lugar da bênção, tira toda trava, meu Pai, da vida espiritual, ministerial, sentimental, conjugal, familiar, saúde financeira, profissional, mas alega o coração deste filho, dessa filha, desse servo, dessa serva, meu Pai, trazendo a direção, a bênção, a providência, o milagre, o socorro. Visita o celeiro, visita a conta bancária. Visita, Senhor, a vida financeira, abrindo portas onde não tem porta. Repreende o devorador, migrador, cortador, destruidor. Repreende, Senhor, toda fúria, todo levanto, todas as injustiças, todas as acusações, mas nos livra do assassino, da bala perdida, do destruidor, das afrontas, das perseguições, das humilhações. Meu Deus, repreende o mal, Senhor, destrói as línguas felinas, mas entra com providência do céu, com providência divina. Visita o trabalhador, o pai de família, abençoa as vindas deste filho, desta filha, meu Pai, envia um milagre, Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda essa criança no ventre dessa mãe, guarda essa mãe, esse bebê, Pai, repreende a fúria, repreende o laço, tira todo embaraço, Senhor, vai preparando tudo, vai movendo tudo, vai dando um parto abençoado, meu Pai, para essa vida, em nome de Jesus, corta o laço, meu Pai, tira o embaraço, Senhor, visita, meu Pai, essa vida, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tem sido vítima dos ataques, meu Pai, dos bombardeios das trevas, tira todo o pensamento negativo, toda cochichação negativa, vai repreendendo toda insônia, todo pesadelo, meu Pai, tira todo o cansaço, todo esgotamento físico, mental, espiritual, Senhor, toda tristeza dessa alma, repreende, Senhor, o mal, entra com a porção da alegria, porque aonde o Senhor chega, ó Deus, a tristeza salta de alegria, repreende toda seta de enfermidade, toca da planta dos pés à altura da cabeça deste filho, dessa filha que se encontra enfermo, vai repreendendo toda tosse, toda gripe, toda pneumonia, vai repreendendo toda labirintite, toda glaucoma, toda inflamação de sinusite, toda infecção de garganta, toda dor de ouvido, vai repreendendo toda coceira nesses olhos, toda dor, meu Pai, toda cegueira, vai tirando, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda seta do inimigo, repreende o mal, passa as tuas mãos fortes, poderosas sobre essas costas, meu Pai, repreende essas dores, repreende, meu
Pai, esse mal nesse pulmão, arranca, Senhor, o mal de dentro para fora. Visita essa coluna, Senhor, tira toda a hernia de disco, todo bico papagaio, toda inflamação, todo desvio colunar. Visita esses rins, tira todos os cálculos renais. Meu Deus, visita essa vesícula, tirando toda pedra, toda inflamação. Visita o pâncreas, o baço, meu Deus, visita, Senhor, o fígado, tira todo o mal, toda inflamação. Vai repreendendo todo laço de cirrose, vai repreendendo toda gordura, toda hepatite, repreende o mal, Senhor, toca nesse estômago, arranca toda úlcera, toda gastrite, toda ferida, meu Pai, tira toda dor intestinal, Senhor, repreende essa diarreia, esse vômito, esse mal-estar, repreende toda febre, Senhor, vai visitando, vai tirando toda alteração dessa tireoide, Senhor, meu Deus, passa o sangue de Jesus, repreende o mal, toca da planta dos pés à altura da cabeça, visita essa junta, visita as cartilagens, visita os ossos, a carne, a pele, os nervos, tendões, Senhor, meu Deus, vai restaurando, restituindo, repreendendo a dor, repreendendo o desconforto, tira todo esse porão de galo, meu Deus, toda inflamação, repreende agora, seja ela onde estiver alojado, meu Deus, visita, meu Pai, esse osso que está quebrado, restaurando, meu Pai, trazendo a restauração, Senhor, em nome de Jesus. Dessa vida que vai passar por essa cirurgia, tira esse medo, abre as portas com pode, né, dos céus, usa os teus anjos em forma de médico na terra para cuidar. Oh, Senhor, meu Deus, repreende o mal, repreende a enfermidade, repreende, meu Pai, toda dor, meu Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de milagre, entra com a porção da cura, da libertação, da transformação, pelo poder que há no sangue de Jesus. Jesus, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, pelas tuas pisaduras fomos sarados. Então, sara, cura, liberta, transforma e abençoa essa vida. Abre nas comportas, né, dos céus, derramando renovo, Senhor, trazendo a bênção, o milagre, prosperando, guardando a entrada, a saída, o deitar, o levantar, o agir, o falar. Abençoa com as mais ricas bênçãos do céu a vida espiritual, ministerial, sentimental, conjugal, familiar, saúde financeira, profissional. Mas alega o coração deste filho, desta filha, abençoando com as mais ricas bênçãos do céu, abençoa a viagem, meu Pai, dessa família, Senhor, tira todo laço de acidente, todo espírito da morte, meu Pai, que atravessar o caminho dessas vidas, repreende agora, manda o mal embora, mas dá a vitória, meu Pai, derrama a bênção, o milagre, leva o coração deste filho, desta filha, meu Pai, restaurando, ressuscitando o chamado, a obra que o Senhor tem, traz na alegria no coração deste filho, desta filha, possa compreender, meu Deus querido Pai amado, os teus mistérios, tira todas as vendas, toda cegueira, toda surdez espiritual, Pai, desperta o teu povo, meu Pai, levanta a tua igreja na terra como igreja eleita, lavada e remida no sangue do Cordeiro, papai, em nome de Jesus, abençoa, dá a vitória, abençoa o livramento, e assim eu creio e oro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Rompendo em Fé, com Bispo. Senhor Deus, eterno Pai, nós exaltamos o Teu nome, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Rei da Glória. Queremos Te agradecer pelo ar que respiramos, pela comida que o Senhor não tem deixado faltar, espiritual e materialmente. Nesse dia eu Te apresento essa vida, Senhor, desse irmão, dessa irmã. Que o Senhor venha cobri-los com Teu sangue poderoso. Faça o Teu mover, Senhor, no nosso meio mais uma vez para a honra e a glória do Teu nome. Abençoa os Teus servos, Senhor, poderosamente. Eu Te apresento o nosso país, os governantes, Senhor, meu Deus e meu Pai, os governantes municipais, estaduais e também a nível nacional. Te apresento todos que estão na Câmara de Deputados, todos que estão aí infiltrados nas leis do país. Te apresento também, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Presidente da República, que o Senhor venha também, meu Deus, fazer tudo conforme o Teu querer, Senhor da glória. E Te apresento todos os governos das nações, porque agora eu entendo, Senhor, que o Senhor é quem governa tudo, e tudo que é feito é também, Senhor, por permissão Tua, Senhor. Então governe, Senhor, através desses homens, né, que seja mais importante que eles venham também reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que eles venham também se arrepender dos seus pecados, assim como o Senhor tem nos dado liberdade e misericórdia para nos arrependermos dos nossos. Pai, eu Te entrego tudo nas Tuas mãos, não sou de bandeira nenhuma, Senhor, a minha bandeira é o Evangelho. Te apresento todos nas Tuas mãos, Senhor. Te apresento as nações do mundo inteiro, Te apresento as pessoas que não foram alcançadas ainda, Te apresento também as pessoas que estão fracas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Sei que o Senhor é infinitamente poderoso para fazer um mover sobrenatural,
porque o Senhor tem poder, Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Fique comigo, meu Deus, pelo amor de Deus, me segure. Me sustente, Senhor, meu Deus e meu Pai. Te apresento também esse meu amado irmão, essa minha amada irmã. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Faz o teu mover nas nossas vidas. Assim eu oro, te glorificando e exaltando o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, não esqueça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que nunca falte a presença de Deus nas nossas vidas, e nós estamos crendo que há poder no nome santo de Jesus. Amém? Tenham todos um dia abençoado, uma noite abençoada, uma madrugada bem abençoada. Eu nem sei que hora que você está ouvindo, mas que Deus te abençoe. Tá bom? Rique e poderosamente. E tá lá, o programa tá lá no YouTube, tá bom? Coloca lá. O nome do canal é A Voz que Clama, Ide e Pregai. Pronto, igreja. Escute lá o programa, de repente, quando der para você ouvir aqui na rádio, tá bom? E agora, igreja, vamos continuar glorificando o Senhor. Muito obrigada a todos. Nós estaremos de volta amanhã com a graça de Deus. Amém? Orem por mim, que eu estou precisando, irmãos. Aleluia. Ô, glória!